Olá, eu sou Flávia Macedo e vamos juntos em mais um Aliança da Soja. Toda semana trazemos assuntos importantes da cadeia produtiva da soja para você, produtor rural, ficar sempre informado de tudo o que acontece no setor. E no programa de hoje vamos falar sobre o desafio de equilibrar os custos de produção nas próximas safras. Entenda como está o cenário de alta entre produtos e mão de obra. Conheça estratégias para ajustar o fluxo de caixa e melhorar o capital de giro. E ainda nesta edição, saiba como diversificar o manejo para compensar a alta dos preços. A disparada nos valores dos insumos para a produção de soja é reflexo da alta demanda mundial e a baixa oferta, com a suspensão de produção em diversas fábricas na Ásia, em consequência da crise energética na China. Além disso, outros fatores de mercado aumentaram os preços de outros itens, como, por exemplo, mão de obra e combustível. Em Mato Grosso, por exemplo, tem produtor que vai diminuir o volume de aplicação de insumos para tentar equilibrar as contas. A compra de insumos para a safra 21-22 de soja nesta propriedade, em Poconé, Mato Grosso, foi antecipada em 2020. Mas para o ciclo 22-23, o produtor está sentindo no bolso a disparada dos preços. O valor do fertilizante na região, por exemplo, está custando 140% mais caro. Para amenizar as despesas, a estratégia será reduzir o volume de fertilizantes. Em algumas áreas, entre os 1.900 hectares projetados para a próxima temporada, a aplicação deve diminuir em 40%. A aposta do produtor é contar com as boas condições do solo. Temos uma certa segurança em fazer essa diminuição, porque a gente vem de anos fazendo adubações bem feitas e, vamos dizer assim, com sobra, deixando sobra de insumo no solo. E isso teoricamente não, na prática mesmo é uma poupança que está ali, principalmente fósforo, né, que nos dá um fôlego nessa safra 22-23 e nos permite fazer uma aquisição de insumos e uma aplicação, principalmente da adubação, um pouco menor. Mas o produtor sabe que a estratégia de reduzir o fertilizante é para curto prazo, porque a falta de nutrientes pode impactar a produtividade lá na frente. Para as próximas temporadas, o custo vai ser sentido no bolso. Por exemplo, 23, 24, eu vou ter que repor isso que eu deixei de colocar em 22, 23. Então, espero que a relação de troca aí para 23, 24 esteja melhor e a gente possa voltar a fazer o que a gente sempre fez, as adubações padrões. Além dos insumos, a mão de obra e combustível vão pesar na conta do ano que vem. O que deve impactar um pouco mais são nos custos como óleo diesel, manutenção de máquinas, né? E isso aí, esse ano já vai ter um aumento de valor. Boa parte dos insumos é adquirida no sistema de troca, o que trouxe mais alívio para o produtor. A remuneração do grão está atrativa, mas ainda tem muitos desafios pela frente, como, por exemplo, a possibilidade de falta de produtos no mercado. E quem vai falar com a gente sobre esse tema é o Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Antônio, a gente observa então essa alta, inclusive alguns produtos registrando aumento de 150% em algumas praças. Esse cenário é inédito para o agronegócio e ainda sem previsão de acabar. Esse motivo pode ser tirar alguns produtores da atividade? Olá, Flávia, nossa saudação a ti, a todos os nossos telespectadores do Canal Rural, prazer estar com vocês hoje. É inédito, nós nunca tínhamos observado uma elevação tão forte nos custos de produção como nós estamos vendo agora. Nós medimos os custos desde 2010, mês a mês, através do índice de inflação dos custos de produção, e nunca nada parecido com isso tinha sido experimentado. É bom lembrar que não é só no agronegócio que isso está acontecendo. Nós temos um fenômeno inflacionário global, no Brasil ainda mais intenso, por
N razões, dentre elas a taxa de câmbio, mas a inflação é um problema global e só que no caso dos insumos agrícolas, além do processo inflacionário que está aumentando o custo de tudo, ainda nós temos uma série de produtos com escassez, como tu muito bem lembrastes aqui no momento que abria, por força de menor oferta de países como China, como Rússia, como Bielorrússia, assim por diante, levando para a média da soja, em média, em um ano, o custo com fertilização aumentou 120%, média. Alguns insumos, alguns tipos de fertilizantes aumentaram mais do que 200%. Então, é uma situação bastante difícil, delicada e que exige do produtor muita atenção. Agora, claro, aqueles produtores que não cuidaram do lado financeiro do seu negócio, não se preocuparam com a gestão, fizeram investimentos sem a devida avaliação da viabilidade econômica. É uma situação realmente que pode, eventualmente, trazer algumas dores de cabeça mais intensas para alguns produtores, sim. Antônio, aproveitando aí a sua área, como você disse, de finanças, então você falou de investimento e fluxo de caixa. É preciso dar mais atenção, fazer o dever de casa quando o assunto é o caixa, né? Porque às vezes o produtor acaba investindo em outros setores, como equipamento, e acaba não dando atenção para esse caixa. É preciso fazer esse dever de casa. Flávia, a agropecuária brasileira é um setor que fatura mais de R$1 trilhão. Nós não temos mais como fazer uma agropecuária desse tamanho seguir crescendo sem um devido olhar para a gestão econômico-financeira das atividades rurais e agropecuárias. Nós temos um negócio. A produção, ela é um meio, mas o que nós temos na nossa mão é uma empresa, um negócio, que eu posso ter receita e custos a partir da soja, do milho, do algodão, do boi, do arroz, da cana, mas eu tenho um negócio. E negócios precisam ser geridos e não tocados. E o produtor precisa dar mais atenção para as suas decisões, não só com o objetivo de produzir mais, de ter mais produtividade. Claro que isso é importante e sempre será importante, mas só isso, sem medir adequadamente os seus movimentos, sem entender o impacto das suas decisões na parte financeira do negócio, nós possamos adotar um nível de risco que talvez o produtor não precisasse. E eu não tenho dúvida, o que mais vai tirar produtores da atividade não é a capacidade de produzir, porque isso nós conquistamos, é a capacidade de gerir toda essa complexidade da produção que se tornou a produção agropecuária brasileira. Eu conversei com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Flávio. É um prazer estar contigo e com toda essa grande audiência do Canal Rural. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco continuamos falando sobre a alta no custo de produção. A gente volta já já. E o Aliança da Soja já está de volta e a gente continua falando sobre os impactos da disparada dos valores de diversos itens do custo de produção. A maioria dos produtores anteciparam a compra de insumos para essa temporada 21-22. A preocupação agora do setor é com a próxima safra. Dados levantados pelo CPEA e outras entidades mostram continuidade na elevação dos preços. De acordo com o DERAL, o custo operacional da soja no Paraná subiu 61% na comparação de novembro do ano passado com o mesmo período de 2021. O custo total para o mês de dezembro deste ano está estimado em R$ 114,55 por saca. Quando o assunto é projeção para a safra 22-23, um levantamento realizado em outubro pelo IMEA mostra alta de 43,2% no custo operacional efetivo em Mato Grosso, quando comparado com o ciclo 21-22. O custo total por hectare é estimado em R$ 7.020,94.
No comparativo de outubro de 2021 com o mesmo período de 2022, de acordo com o CPEA, o Rio Grande do Sul apresenta aumento de 25% no custo efetivo. Já o custo total é estimado em R$ 5.232,60 por hectare. Em relação ao aumento dos insumos, é estimada uma alta nos herbicidas de 45% no Rio Grande do Sul, 36% no Paraná e 67% em Mato Grosso. Já para os fertilizantes, aumento de 63% no Rio Grande do Sul, 66% no Paraná e 64% em Mato Grosso. Vamos conversar agora então com Mauro Osaki, que é pesquisador do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Ele já aparece aqui na nossa tela. Mauro, esses dados mostram aí uma continuidade na alta dos preços e pode mudar essa balança quando a gente compara custo e rentabilidade. Esse cenário é preocupante? Seja bem-vindo. Olá, tudo bom? Sim, é preocupante nesse primeiro momento, né? Os dados parciais que nós estamos projetando para ver como será a 22, 23, né? Uma vez que ainda nós estamos iniciando esse levantamento, traz números preocupantes pela variação, pela alta que ela tem trazido para o setor, né? Então, as incertezas são grandes e o produtor já começa a colocar um sinal de laranja dentro do radar para o planejamento de 22 e 23. E olha só, esses dados que a gente acompanhou antes da entrevista aqui com o Mauro fazem parte do projeto Campo do Futuro, que é uma realização da CNA em parceria com o CPEA. Mauro, o objetivo desse projeto, além, claro, de mapear essa rentabilidade do produtor, é trazer soluções juntamente com o poder público? Exato, né? Desde 2007 nós temos essa parceria junto à CNA, né, em que nós conseguimos fazer esse mapeamento de diferentes culturas. Nós monitoramos pelo menos 6 culturas em 34 diferentes regiões. Temos esse levantamento que faz uma radiografia da produção brasileira. Nós conseguimos fazer o que foi no passado e, a partir do levantamento mensal que nós monitoramos, conseguimos fazer essas projeções, como a exemplo de hoje, em que nós podemos ver quais são os impactos, né, com relação ao que o fertilizante tem proporcionado de aumento do custo de produção, que vai nos trazer, por exemplo, aí o impacto de quase, pelo menos, né, de forma parcial, aí quase 28% no caso de sorriso, 21% de cascavel, 25%, por exemplo, em carazi, tá? Trazendo esse cenário e, a partir desses valores, né, junto com a entidade de classe, eles conseguem fazer uma frente, uma política, uma proposição ao governo, tentando atenuar os problemas para o setor produtivo. E com essa projeção, também eu acredito que vocês conseguem dar um melhor direcionamento em questão de orçamento, né, para o produtor rural, inclusive prever algum problema futuro para o setor. Exato. A ideia é sempre ter ferramentas que a gente tome medidas proativas, não reativas, né? Então, a ideia do projeto é exatamente isso, né? Proporcionar ferramentas para o setor produtivo e também para a entidade de classe, conseguir medidas que possam atenuar o problema e a gente conseguir dar um passo adiante sempre na ideia de defender a margem do produtor rural. Fora isso, agora, né, Mauro, é ficar de olho nos insumos, tentar fazer a melhor estratégia, ficar de olho no clima para poder, dentro das possibilidades, ter uma boa safra. Exatamente. Agora, nós olharmos a safra 21-22, está em andamento, né? Nós estamos finalizando, boa parte das regiões aí finalizando seu plantio, né? Conseguir conduzir bem essa lavoura até o final do ano, né? E para a próxima, começar a colheita no ano que vem. E aí, não deixando de ficar de olho na próxima temporada, que já deixa um pouco um desafio maior para a próxima temporada 22-23. Mauro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes no Aliança da Soja. Será sempre um prazer atendê-los aqui pela Isanok. E amanhã tem reprise às 6h30 da manhã. E você pode rever esse e outros programas no site e também no YouTube do Canal Rural. Lá você encontra também conteúdo exclusivo sobre a cadeia produtiva da soja. E olha só, não perca, toda sexta-feira trazemos também especialistas nas edições dos jornais do Canal Rural. Fique atento e acompanhe, sempre com um assunto interessante para o setor. E o Aliança da Soja de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira,
às 1h35 da tarde e eu vou esperar você. Até lá, tchau, tchau!